Bom, Mahabharata, volume 2, capítulo 32. Krishna retorna do Dwaraka. Yudhishthira começou a reinar a terra como Senhor dos Kuros, rodeado por seus irmãos, assemelhava-se a Indra sentado em Amaravati. Yudhishthira fizera arranjos para que Dhritarashtra continuasse como administrador geral de Hastinapura. O rei cego, auxiliado por Sanjaya e Jujutsu, apresentava ordens que até mesmo os Pandavas, por deferência, seguiam. Draupadi, Subhadra e os demais mulheres tratavam Dhritarashtra e Gandhari como pai e mãe. Mesmo Kunti portava-se com Gandhari como uma pessoa se porta em relação a alguém superior. Kripa retornara à cidade e tornara-se conselheiro de confiança de Dhritarashtra. Vyasadeva e os outros rishis também o aconselhavam. Yudhishthira, porém, ainda experimentava um profundo sentimento de culpa e vergonha. Vendo os milhares de mulheres viúvas e crianças órfãs na cidade, foi tomado pelo pesar. Krishna, que a pedido de Yudhishthira concordara em viver em Hastinapura por algum tempo, falou ao rei plangente: Não te percas em lamúrias, ó melhor dos homens, pois, assim, o fazendo ampliarás o sofrimento do teu povo e afligirás até mesmo teus parentes falecidos. Deves celebrar e realizar sacrifícios, agrada a teus subordinados, faz profusas ofertas a teus antepassados e distribui caridade aos brahmanas. Assim, qualquer vestígio de pecado consequente à guerra há de ser extirpado. Realiza o sacrifício a Ashvamedha, ó rei, e cessa tão inútil lamentação. Krishna estava sempre inclinado a satisfazer os desejos de Yudhishthira, ciente que o monarca Pandava não tinha nenhum outro refúgio. Embora Krishna quisesse retornar a Dwarka, de modo a ver seus parentes, cedera à rogativa de Yudhishthira e permanecer em Hastinapura. Agora, vendo sua tristeza, Krishna endereçou-lhe mais uma vez a palavra a fim de amenizar-lhe o abatimento. O mais insigne da dinastia Bharata, tens agora de enfrentar o mais poderoso de todos os inimigos, tua mente. Tua única arma nessa batalha é o conhecimento e não possuis nenhum exército em teu suporte. Ó rei, tudo já é do teu saber, sabes que todos os seres são entidades espirituais, imperecíveis, que este mundo material nada é senão uma temporária ilusão e que a meta primária da vida é buscar a emancipação espiritual. Fixe neste conhecimento, Yudhishthira, e cumpre teu dever. Krishna explicou como alguém que deseja liberação tem de se livrar do apego e da aversão aos objetos materiais, entre os quais figuram o corpo e todas as suas designações. A lamentação de Yudhishthira baseava-se em ver apenas a situação externa. Ele se lamentava pela matéria, sem considerar o espírito. Todos aqueles que haviam sido mortos ainda existiam em novos corpos. Os homens e mulheres, aflitos por eles, também logo haveriam de morrer, olvidando-se de sua atual lamúria. A obrigação primeira de todo homem é conhecer sua verdadeira identidade como a parte eterna do Supremo. Esse conhecimento, quando verdadeiramente assimilado, liberta por completo da miséria material decorrente da ignorância. Exercendo seus deveres materiais exclusivamente para o agrado de Deus, isso tu conseguirás, ó rei, pois semelhantes atos estão na plataforma espiritual e logo te erguerão a consciência espiritual. Depois de tua despoja-te de tua necessidade, faz o que tem de ser feito, prepara-te para o sacrifício, propicia os deuses e Vishnu, satisfaz os Brahmas e rege este mundo com justiça e compaixão. Confortando e instruindo por Dalmia e os Rishis, Yudhishthira gradualmente se despediu de sua angústia, agradeceu a Krishna, que então perguntou se ele
poderia ir para Indraprasta com Arjuna. Os dois amigos gostariam de passar algum tempo juntos naquela agradável, bonita cidade, especialmente no Mayasabha celestial. Yudhishthira conferiu sua permissão e logo eles viajaram na quadriga de Krishna, percorrendo velozmente a estrada que partia de Hastinapura para o norte. Arjuna e Krishna permaneceram em Indraprasta por semanas. Quando chegaram, milhares de regozijantes cidadãos saudaram-nos. Arjuna e Krishna então recolheram-se no Mayasabha. Também passaram algum tempo juntos nas deleitosas e arborizadas regiões ao redor da cidade, conversaram sobre as muitas batalhas que haviam ganho. Krishna pôde notar que Arjuna também se lamentava pela perda de seus filhos e amigos em virtude do que o consolou. Transcorridas algumas semanas, Krishna novamente quis retornar a Dwarka, razão pela qual solicitou a Arjuna que requestasse a permissão de Yudhishthira. Deve saber que sou incapaz de fazer algo que possa agradar teu irmão. Minha vida, meu tesouro, meus seguidores estão ao seu dispor. Contudo, julgo que devo retornar de modo a ver meu idoso pai Vasudeva e meus outros parentes. A terra, com seu cinturão de mares e oceanos, minas e florestas, está sob o controle de Yudhishthira. Falei-lhe palavras de sensatez e sabedoria de maneira a confortá-lo, motivo pelo qual está agora determinado a cumprir seu dever. Portanto, acredito ser chegado o momento de minha partida. Busquemos juntos o Yudhishthira e solicitemos sua aprovação. O coração de Arjuna fundou em seu peito quando pensou na partida de Krishna, mas ele sabia que era o momento, haja vista que Krishna não estivera com seus parentes desde a guerra. Eles certamente sofriam devido à morte de Abhimanyu, bem como pela saudade de Krishna. Malgrado relutante, Arjuna assentiu na solicitação de Krishna. Na manhã seguinte, bastante cedo, rumaram de volta a Hastinapura. Enquanto viajavam, Arjuna disse: Querido Madhava, conheci tua verdadeira identidade a partir das profundas instruções que me transmitisse no primeiro dia de guerra. Contudo, meu senhor, sinto dificuldade em recordar-me de tais ensinamentos. Com efeito, minha mente está confusa agora que estás prestes a deixar-nos. Se achares de por bem, peço-te a bondade de repetir-me esse conhecimento. Krishna sorriu afetuosamente. És por certo possuidor da mente instável, ó filho de Pandu. As verdades que então compartilhei contigo eram confidenciais, desconhecidas mesmo aos deuses. Não me agrada teu esquecimento das mesmas, e não acho que posso repeti-las agora. Todavia hei de recitar uma antiga história com esse mesmo tópico. Centra tua mente e tenta compreender, ó Partha, porquanto esse saber livrar-te-á do condicionamento material. Conforme o Daruka conduzia a quadriga para Hastinapura, Krishna narrou a história. Perdido de amor por Krishna, Arjuna cativou-se por sua fala eloquente. A quadriga movia-se velozmente sobre a estrada bem pavimentada, passando por várias vilas e próximos a campos cheios de plantações ou gado a pastar. Quando o dia de viagem estava quase concluído, Krishna encerrou suas instruções e disse: Se tens algum amor por mim, ó descendente de Kuru, hás de conduzir a tua vida segundo as minhas instruções. Nunca te esqueças de tua verdadeira identidade como alma e permanece fixo na prestação de serviço à alma suprema. Dessa maneira jamais recairás na ilusão. Arjuna respondeu que no que dizia respeito a ele, Krishna era o Senhor Supremo e tudo que era necessário para obter a perfeição da vida era lembrar-se dele. Estou convencido de tuas glórias, ó Govinda, com efeito ser-me-ia impossível alcançar o fim de tuas glórias, mesmo se eu as recitasse continuamente, com 1000 bocas por 1000 anos. És o único Senhor de todas as criaturas, conhecido variadamente apenas em razão das várias percepções de diferentes observadores. Tudo que nós, Pandavas, conquistamos se deve unicamente
a teu favor. Krishna abraçou Arjuna, que garantiu a Krishna que ele conseguiria com Yudhishthira permissão para que partisse. Apesar de meu coração despedaçar-se diante do pensamento de tua partida, compreendo que precisas ter novamente com tua família. Já fomos favorecidos por tua demorada presença aqui. A quadriga adentrou Hastinapura, passando por multidões de cidadãos rejubilantes, que corriam para a beira da estrada, de sorte a verem a quadriga passar. Arjuna e Krishna sorria para o povo e reciprocava a adoração oferecendo bênçãos. Eles logo chegaram ao palácio real e rapidamente se colocaram perante o Yudhishthira, curvando-se aos seus pés e saudando com afeição. Eles então ofereceram seus respeitos a Dhritarashtra e a Gandhari, que ocuparam tronos próximos ao trono de Yudhishthira. Encerrados os cumprimentos formais, Arjuna e Krishna sentaram-se diante de Yudhishthira, abonados por criados com abanos chamara. Vendo ambos com o olhar erguido em sua direção, Yudhishthira falou: Parece-me haver algo em vossas mentes. Revelai-me, vosso pensar, ó heróis. O que quer que desejeis, hei de fazê-lo. Não hesiteis em revelar a mente a Arjuna, que esperava exatamente tais dizeres da parte do seu irmão. Sorriu. Ao senhor dos Vrishnas e Yados, Keshava deseja ver seu pai e outros familiares em Dwarka. Rei, se consideras apropriado, então, por favor, dá-lhe a permissão para ir-se de volta à sua cidade. Yudhishthira e seus irmãos olhavam fixamente para Krishna, que há meses já estavam com eles. Então logo soubera que estavam deixando o exílio, deixara Dwarka de maneira a estar com eles, facilitando seu restabelecimento na posição de soberanos do mundo. Todos os irmãos sabiam que sem Krishna não lhes haveria sido possível sucesso. Agora o trabalho de Krishna estava concluído. Duryodhana e seu exército de guerreiros invencíveis foram derrotados. E os Pandavas eram agora os incontestáveis monarcas em melhor posição do que antes do exílio. Tanto Hastinapura quanto Indraprastha, as duas grandes capitais da terra, agora estavam sob seu domínio. Mas pouco se interessavam os Pandavas em poder e opulência. Para eles, a presença e o amor de Krishna eram mais valiosos que governar a terra. O Yudhishthira haver aceitado o trono e o mesmo haver declarado guerra contra os Kauravas foram decisões tomadas, em última instância, devido ao seu entendimento de quem eram tais eventos, os desejos de Krishna. Ouvindo que ele agora desejava retornar a Dwarka, Yudhishthira disse: Ó possuidor de olhos de lótus, ó Madhava, concedo-te a permissão para partir. Vai-te e encontra-te com teu tio materno. E a deusa Devaki, há muito estás ausente de Dwarka. Oferece a eles os meus mais profundos respeitos, bem como a Balarama, que é sempre digno de adoração de todos. Pensa em nós todos os dias, e se for do teu agrado, retorna quando realizemos o Ashvamedha. Tudo que temos se deve por completo a teu favor. Yudhishthira imediatamente enviou rápidos mensageiros a Dwarka para informarem aos cidadãos a iminente chegada de Krishna. Ele também ordenou que Krishna fosse presenteado com gemas de ouro em grande quantidade. Graciosamente aceitando os regalos, Krishna disse ao Yudhishthira, de braços poderosos, és o Senhor da terra. O que quer que eu possua é teu, e podes fazer com isso o que quer que desejes. Ir-me-ia agora, mas seguramente hei de voltar de modo a ver teu sacrifício. Krishna decidiu partir para Dwarka no princípio da manhã seguinte. Levantou-se do seu assento, assim como o sol se ergue acima das colinas orientais, e deixou a assembleia com Arjuna e Satyaki ao seu lado. Yudhishthira e os demais Pandavas seguiram-no quando subiu em sua quadriga, indo com seus dois amigos para o palácio de Arjuna, a fim de ali passarem a noite.
Depois que o sol nascera, Krishna preparou-se para ir. Sabendo que sua quadriga adornada por muitas pedras preciosas, dirigiu-se para o palácio de Yudhishthira a fim de dizer adeus. Ouvindo que estava ele prestes a partir, Kunti e as demais mulheres curas saíram a fim de vê-lo. As fidalgas resplandecentes em suas vestes sedosas derramavam lágrimas enquanto ofereciam mentalmente suas reverências aos pés de Krishna, vezes e mais vezes. O Mahabharata, capítulo 32, volume 2, Krishna retorna do Dwaraka. Bom, lembrando-se das muitas vezes em que Krishna protegera sua pessoa e seus filhos, Kunti colocou ao seu lado sua quadriga, com as palmas das mãos unidas ofereceu orações. Ó Krishna, és a personalidade original, jamais afetada por algo neste mundo material. Existes dentro e fora, a despeito do que é invisível a todos. Homens tolos são incapazes de compreender tua identidade como superável em todos os seres, pois não pode ser reconhecido pelos sentidos materiais. Somente aqueles livres da luxúria e da avareza podem se aproximar de ti e conhecer-te, pois os demais permaneces encoberto por tua inteligência ilusória. Reciprocas com aqueles que te buscam em amor, agindo de dentro de seus corações a fim de os livrares da ilusão. De lado de fora do grande palácio régio, atrás dela como uma grande montanha alva, Kunti louvou Krishna por algum tempo. Descreveu as muitas ocasiões em que ela e seus filhos haviam estado em perigo e como Krishna salvara-os. Sua voz tremia devido ao sublime êxtase que experimentava ao Govinda. Desejo que todas essas calamidades aconteçam repetidamente a fim de que possamos ver-te repetidamente, porquanto ver-te significa que não mais veremos repetidos nascimentos e mortes. Durante o exílio dos seus filhos, Kunti devotara-se a jejuns e ascetismo. Ela era uma alma autorrealizada e compreendia que a meta última da vida era libertar-se do renascimento do mundo material. Entendendo que suas muitas dificuldades na vida forçaram-no a meditar em Krishna, sentiu que tais dificuldades foram uma grande bênção, pois compreendeu Krishna como a meta última de todas as práticas espirituais. Kunti, que cultiva desapego da matéria, orou a Krishna rogando-lhe que rompesse seus últimos apegos a este mundo na forma de seus sentimentos de afeição por seus filhos e outros parentes. Kunti sabia que, a fim de obter a completa libertação, tinha de ver todos os seres viventes, incluindo sua própria família, como eternas almas espirituais. Alguém em verdadeiro conhecimento vê e ama todas as criaturas igualmente, sabendo que são partes do Supremo. Designações corpóreas são temporárias, em última instância, irrelevantes e sem propósito. Após escrever as qualidades transcendentais de Krishna, Kunti concluiu suas orações com um sincero apelo. Ó Senhor de Madhu, assim como Ganges flui eternamente para o mar sem quaisquer obstáculos, que minha atração seja constantemente atraída por ti, sem se divergir a ninguém mais. És o meu único refúgio, bem como o único refúgio dos meus filhos. Porque estás nos deixando neste dia, muito embora sejamos completamente dependentes de ti, sem ninguém mais para nos proteger, especialmente agora que tantos reis estão em inimizade para conosco. Kunti sabia que, embora os Pandavas houvessem conquistado seus inimigos, logo teriam de pelejar contra os filhos e seguidores dos reis mortos. Tais reis haviam levado somente parte de suas forças para lutar em Kurukshetra, deixando filhos e irmãos para governarem em sua ausência. Ainda assim, havia muitos governantes ao redor do mundo que comandavam exércitos que provavelmente se oporiam aos Pandavas. Com o seu olhar fixo na face de Krishna, adicionou: assim como o nome e a fama de um corpo em particular é findado quando se dá o desaparecimento do espírito, se não cuidares de nós, toda a nossa fama e todas as nossas atividades findar-se-ão de pronto. Ó Krishna, possui todos os poderes místicos e és o preceptor de todos os universos. És o Deus Todo-Poderoso, ofereço-te minhas respeitosas reverências. Um gesto de bênção, Krishna ergueu sua mão, decorada por jóias e pasta de sândalo vermelha,
Quando Kunti concluiu sua oração, encantando todos os que viviam com sua beleza e graça, disse a Kunti que, assim como ela sempre pensava em sua pessoa, ele jamais esquecera dela e de seus filhos. Então era chegado o momento de Krishna partir. Satyaki subiu na quadriga e a escolta real, que o Yudhishthira a Krishna providenciara, levou embora da cidade. Yudhishthira e seus irmãos subiram na quadriga de Krishna e abraçaram-no. As damas do palácio encomiavam Krishna das sacadas, derramando flores sobre ele. As ruas foram emolduradas por cidadãos ávidos por verem Krishna uma vez mais. Depois que os pandas se haviam despedido e apiado, Daruka comandou os cavalos celestiais de Krishna e a quadriga partiu. Os pandas acompanharam com o olhar a quadriga que, sobre a estrada de pedras vermelhas, deixava a cidade. Quando não mais podia ser vista, lenta e silenciosamente eles caminharam para o palácio. Uma vez que Krishna estava sozinho em sua quadriga, Daruka incitou os cavalos. A quadriga rapidamente atingiu a velocidade do vento, passando por lagos, rios, florestas e colinas, bem como cidades e vilas, finalmente chegaram a Dwarka. Quando próximo da cidade, Krishna tocou seu búzio, os guardas, ao ouvirem o som, abriram celeramente os portões da cidade enquanto levantavam vivas. Eles anunciaram a chegada iminente de Krishna, momento no qual todos os cidadãos correram para fora da cidade. Vendo Krishna retornar depois de tanto tempo, sentiram-se como se houvesse despertado de um longo sono. À medida que passavam, ofereciam-lhe vacas, ouro, pedras preciosas e aclamavam e tocavam tambores. Bandeiras altas enfileiravam sobre as mansões e o chão se encontrava repleto de pétalas de flores. Conforme a quadriga de Krishna movia-se lentamente pela estrada, os cidadãos balançavam ramos de palmeira, bananeira e mangueira. Em toda parte encontravam-se potes dourados de água, cestos de frutas, cana-de-açúcar, cântaros de leite e outros artigos auspiciosos. Incensos queimavam em todas as casas e brilhavam centenas de milhares de velas. Indo em direção ao palácio de seu pai, Krishna apreciava a opulência de sua cidade, os pomares e jardins, os belos lagos abundantes em cisnes e flores de lótus vermelhas e anis, arcadas de ouro incrustadas com pedras preciosas, eram vistas em toda a encruzilhada e mansões brancas emolduravam as estradas. Adoravam Krishna e numerosos brahmanas cujos louvores ele ouvia conforme passava. Em vozes alteradas pelo êxtase disseram: ó onipotente, és digno de adoração até mesmo por parte dos deuses. E és a meta da vida para todos os transcendentalistas. És nosso protetor, guia e Senhor adorável. É por boa fortuna que removemos tua pessoa. É por boa fortuna que revemos tua pessoa, pois mesmo os cidadãos do paraíso são visitados por ti apenas raramente. Os brahmanas suplicaram a Krishna em oração que não deixasse Dwaraka novamente, dizendo que cada dia em sua ausência parecia-lhes 1000 anos. Krishna retribuiu suas orações e adoração olhando para eles afetuosamente. À proporção que a quadriga movia-se, homens poderosos iam à frente a fim de abrirem alas pela estrada. Seguidas de uma procissão de elefantes, quadrigas e cidadãos, a pé, a quadriga de Krishna gradualmente percorreu em meio à densa multidão o caminho até o palácio de Vasudeva. No pátio viu dançarinos em trajes coloridos e atores representando seus passatempos com grande graça, enquanto cantores e poetas glorificavam-no ao som de instrumentos musicais. Agradado, Krishna apeou de sua quadriga e encontrou-se com os cidadãos de destaque. De acordo com suas posições, ele curvou-se diante deles, abraçou-os e ofereceu-lhes bênçãos. Depois de trocar cumprimentos, apertos de mão e abençoar centenas de cidadãos, entrou na casa de seu pai. Devaki foi a primeira a receber Krishna quando este entrou na casa. Depois que ele tocou sua cabeça em seus pés, ela o abraçou e o sentou ao seu colo, afagando sua cabeça, ofertando-lhe bênçãos. Krishna então saudou todas as mulheres de destaque presentes no palácio, vendo-as como mães após o que foi ter com Vasudeva.
Depois de tocar os pés de seu pai e receber seu abraço, Krishna sentou ao seu lado e compartilhou com sua pessoa as novas de Hastinapura. Vasudeva não ouvira muito sobre a guerra e pediu a Krishna que lhe contasse tudo o que transcorrera desde sua partida. Rodeado por outros, Vrishtis mais velhos, Vasudeva escutou a narração de Krishna. Deliberadamente, Krishna não contou a seu pai sobre a morte de Abhimanyu. Quando Krishna concluiu sua fala, Subhadra, presente ao lado de seu pai, perguntou: Por que, ó Krishna, não falastes com teu pai acerca da morte de meu filho? Depois dessas palavras, desfaleceu ao chão do palácio. Quando seu verbo Vasudeva ouviu, também desmaiou, tomado de aflição. Krishna rapidamente ergueu ambos e consolou-os. Meu querido pai, queridíssima irmã, como eu poderia haver falado sobre algo que somente vos aflige? Deveis saber que o heróico Abhimanyu morreu em batalha. Enquanto lutava contra numerosos guerreiros invencíveis, em momento algum lhes dando as costas, finalmente perdeu a vida. Unicamente em razão da inevitável influência do tempo, caiu tão grande herói na batalha. Ninguém poderia havê-lo matado. Agora vive ele nas regiões de inesgotável felícia. Deixa de lado a angústia que vos corrói e faremos suas oferendas fúnebres. Após se dirigir a um local santificado do complexo do palácio, Krishna, com Balarama e auxiliado pelos Brahmanas, conduziu pessoalmente a cerimônia de Shraddha de Abhimanyu em nome de seu sobrinho falecido, deu caridade a milhões de Brahmanas, distribuiu montes de ouro e gemas junto com centenas de milhares de vacas. Compareceram à cerimônia todos os principais Vrishnas, encabeçados por seu rei, Ugrasena, e todos os milhares de filhos de outros parentes de Krishna. Após a cerimônia, Krishna recolheu-se para os seus aposentos pessoais no palácio de Rukmini e cidadãos de Dwarka retornaram para casa sentindo tanto júbilo quanto tristeza.